E aí, professor, o que acontece? Acontece o seguinte, ó. Quando você entra aí no Google e pesquisa sobre os ferros de solda, então, por exemplo, esse aqui é um ferro de solda da Hikari SC30 Plus 25 watts, tá? Ok? Um dos mais usados aí no mercado. Hikari e Solden, tá bom? Duas marcas aí espetaculares, ok? E quando você começa a pesquisar informações técnicas, tá, gente? Informações técnicas, ó. Esse ferro de solda aqui é um ferro de solda 25 watts, 220 volts, que é uma coisa que tem que ficar muito atento, tá? Temperatura máxima 360 graus. Então, beleza. 360 graus é uma temperatura top para soldar, uma temperatura boa? É uma temperatura boa. Show de bola sem problema algum, tá? Vamos falar mais sobre isso mais à frente. Então, tá aqui a especificação técnica dele, né? Então, o ferro de solda aí de 25 watts é o mais baixinho encontrado no mercado, tá, pessoal? Temperatura máxima 360, muito bem, resistência de mica e suporte incluso, beleza. Aí você olha esse outro ferro de solda aqui, ele já é um ferro de solda SC40 da Hikari, tá? E esse ferro de solda aqui, SC40 da Hikari, ele tem basicamente uma potência, conforme o descritivo técnico dele aqui, tá? Ok, pessoal? Potência de consumo 34 watts, então a potência é maior, tá bom? A potência desse cara é 34 e do outro era 25. E a temperatura máxima que ele chega é de 410 graus. Então o anterior, como vocês viram, 360. 34 watts, 410 graus Celsius, tá? Ok? Tá, então você já entendeu aqui que quanto maior a potência do seu ferro de solda, tá bom? Quando você compara uma potência com a outra, tipicamente quanto maior a potência, maior a capacidade de se gerar trabalho, maior o patamar limite que o seu ferro de solda consegue atingir em relação à sua temperatura de operação. Tá bom? Entenderam isso? Show de bola? Mas não é uma mudança tão brusca, tá? Ok? Por exemplo, aqui nesse gráfico eu usei 420 graus para todos, tá, pessoal? Beleza? Mas não uma coisa, por exemplo, o de 40 watts vai dar mais do que 410. Não, vai estar ali 415, 420, tá? Mas vamos pesquisar juntos agora, então. Quero fazer uma pesquisa aqui junto com vocês de um ferro de solda de 60 watts, tá? Então, ferro de solda 60 watts, tá bom? Por que nós vamos pesquisar ferro de solda de 60 watts, pessoal? Porque, basicamente aqui, eu quero mostrar para vocês como é que vocês encontram, tá bom? Aqui eu estou no site da Americanas, beleza? Ok, mas poderia ser qualquer site, Mercado Livre, entre outros, tá? Então eu tenho aqui um ferro de solda da Profield, tem um ferro de solda da Western, que é muito bom também, tá bom? Tem os da Solden, tem o Brasforte, beleza? Vamos dar uma olhada nesse da Western aqui, ó, 22,99 o custo dele. Vamos dar uma olhada aqui, ver se ele fala sobre temperatura pra gente, tá? Então, o ferro de solda da Western, 60 watts. Vamos ver aqui, ficha técnica, se ele fala sobre temperatura pra gente, tá? Olha só que interessante, pessoal. Então, a potência dele é 60 watts, 127 volts. E a temperatura que ele trabalha máxima é de até 480 graus. Qual é o problema de você trabalhar com um ferro de solda de 60 watts? Para eletrônica, tá? Qual é o problema de você trabalhar com ferro de 60 watts em eletrônica? Principalmente quando nós falamos de soldagem eletrônica de placas, tá? Principalmente quando a ilha de solda não é uma ilha de solda de um relé, a ilha de solda é de um resistor SMD, como esse daqui. Pessoal, 460 graus é uma temperatura que eu considero muito alta, uma temperatura muito alta quando você vai soldar um componente desse aqui. Por quê? Quando você vai soldar um resistor desse SMD a 460 graus, quando você aquece um lado a 460, a chance dele aquecer o outro componente ir embora, você perder o alinhamento dele, é muito grande.
Além disso, 460 graus, com muito tempo aplicado nas ilhas de solda, você corre o risco sim de arrancar a ilha de solda da sua placa eletrônica, devido à sobrecarga térmica e à alta exposição térmica que essa ilha aqui está sofrendo, tá? Então, 460 graus num ferro de solda de 60 watts é o ideal para você soldar uma placa eletrônica com componentes sensíveis, como os SMD, por exemplo. Se você for um técnico que tem conhecimento, que você é faixa preta, tem alta habilidade, sabe usar o fluxo, solda muito rápido, já está há muito tempo trabalhando com isso, você pode trabalhar. O professor Rodolfo recomenda? Eu não recomendo, em hipótese alguma. Por quê? É muita temperatura para algo que não tem necessidade alguma, tá? Por quê? 460 graus, quando você aplica o fluxo, você solda o fluxo, já evapora, vai embora, tá? E você tem que contar muito e 100% com a chance de erro zero na hora de você soldar o seu componente eletrônico, tá? E sempre quando você trabalha com chance de erro zero, você pode vir a danificar a sua placa eletrônica, você pode vir a danificar o seu sistema, a placa do seu cliente, se você estiver fazendo uma manutenção, tá? Então a temperatura de 460 graus é muito excessiva para trabalhar continuamente. Então a chance do iniciante, você que é iniciante, não recomendo você soldar com ferro de solda de 60 watts, tá? A chance de você estragar a sua placa eletrônica é muito grande. Tome cuidado com isso, tá bom? Por quê? Porque o iniciante ele fica ali, solda um pouquinho, tira, solda um pouquinho, tira, solda um pouquinho, tira, solda um pouquinho, e aí a ilha de solda vai embora, tá? Inclusive aconteceu com o nosso aluno Marcos Almeida, acabou de mandar lá no nosso grupo VIP do Telegram. Um fato muito curioso que aconteceu com ele, algo bem parecido com isso, tá? Então, pessoal, o fato é o seguinte, para quem está começando, eu não recomendo soldar com ferro de solda de 60 watts inicialmente, tá? Esse ferro de solda aqui é muito bom. Quer ver para que situação que ele é muito bom? Quando você tem que soldar terminal mais grosso. Quer ver? Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Por exemplo, quando você vai soldar uma barra de pinos assim, tá vendo? Ó, essa barra de pinos aqui, ela vai nessa placa, porque ela vai ligada lá no Arduino, no momento que o Arduino conecta com o Shield para a gente fazer a programação dele. Quando você tem um terminal grosso assim, você precisa de uma transferência térmica maior para fazer soldagem, você pode até usar um ferro de 60 watts. Mas nada que, por exemplo, o de 40 watts vai fazer. Então, por exemplo, se eu tivesse que recomendar o 40, o 34 watts, tá? Ok? Por exemplo, esse ferro aqui de 25 watts, ele é ideal para quem está começando em eletrônica? Ó, se eu tivesse que falar o seguinte, é um ferro que ele atinge 360 graus. Bonitinho, espetacular, tá? Só que aí, quando você encosta na placa eletrônica, acontece isso daqui, ó. Tá bom? Ferro de 25 watts, 360 graus no máximo. Ó. Então, considere que aqui o limite que a gente está trabalhando é 360. 360 é uma temperatura boa para soldar, só que acontece o seguinte. Quando você vai soldar um componente eletrônico e você encosta a ponta do ferro na placa, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui, ó. Agora, é um olho de um lado e outro olho do outro. Vai fazer cor assim, gente, ó. Ok? Ó. Quando você pega o seu ferro de solda e encosta na placa eletrônica, então você foi lá, tal, encostou na placa. Quando você encosta na placa para fazer a soldagem eletrônica, acontece isso aqui, ó. Você vai ter uma queda de temperatura. E aí, se a ilha de solda é uma ilha bem pequenininha, que é fácil de esquentar, o que acontece? A temperatura cai, que é o ΔT, que é a variação de temperatura, e aí o ferro já começa a esquentar de novo e volta na sua temperatura nominal. Se você pega, e aí você tem um tempo para fazer essa retomada, né? Tá vendo? Ó? Esse tempo aqui de abaixar e aí depois subir é o tempo que o ferro esfria, porque encostou na placa, e volta a aquecer para fazer o trabalho de soldagem, tá?
Só que você pega uma ilha de solda maior, então, por exemplo, uma ilha de solda como essa daqui, do nosso SMD, ela não é uma ilha com uma alta densidade de cobre, tá bom? Você tem aqui uma área pequena para você esquentar, então você não vai ter tanto um degrau térmico de esfriamento tão alto, tá? Mas se você compara essa ilha de solda aqui, na superfície, com essa aqui, do nosso conector KRE, ou a do relé, por exemplo, ó, a do relé, você tem uma área aqui, ó, muito maior de aquecimento que o seu ferro de solda vai ter que transferir termicamente, tanto em cima quanto internamente no furo metalizado, quanto do outro lado da placa, para que você possa fazer uma soldagem de qualidade aqui. Então, moral da história, quando você pega uma ilha de solda com uma grande quantidade de cobre para você soldar, quando você coloca aqui para aquecer, você vai ter essa situação aqui acontecendo, ó. Você vai ter um degrau muito grande da temperatura. Então, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, essa situação dessa ilha de solda seria essa situação aqui, ó. Que o ferro tava, por exemplo, no máximo 360, vai, nesse carro que a gente tá falando, tá? 360 graus, aqueceu, a hora que encostou na placa, a placa vai tender a esfriar ele, então ele vai diminuir a temperatura e aí voltar a ter uma retomada do aquecimento. Ele vai começar a aquecer a placa eletrônica, tá? Qual é o problema? O problema é o seguinte, se você está trabalhando com um ferro de 25 watts, que o máximo que a gente está falando é de 360 graus, se ele abaixa muito a temperatura porque a placa estava fria e a ilha de solda é muito grande, se ele abaixa, por exemplo, para 300, se nesse momento aqui que você pegou o seu ferro de solda, encostou aqui, ele abaixa para 310, 320, tá? E ele vai voltando aos 360 graus, porque a placa estava fria, você vai demorar muito para começar a fazer o processo de soldagem eletrônica, tá bom? Você vai fazer o processo de solda? Vai fazer o processo de solda, tá tudo bem. Só que você vai ter uma demora maior para poder fazer a sua solda com sucesso, tá? Agora, para quem está iniciando, para quem é iniciante, isso é bom. Por que que isso é bom para quem é iniciante? Porque quem é iniciante tem que ir devagar, tá? Quem é iniciante tem que ir devagar, então aquece, ferrinho de baixa potência, vai ali, adiciona a solda, vai começando, vai adicionando ali e tal. Aí, opa, derreteu, beleza. É melhor o iniciante com um ferro de solda com uma potência mais baixa, demorar um pouco mais para soldar, do que ele com um ferro de solda com 60 watts com patamar de 460 graus, acabar fazendo o quê? Estragando a placa eletrônica, tá? Então, é mais fácil o iniciante ele pegar o seu ferro de solda de 25 watts, ferrinho de baixa potência, tá? Ele aquecer a ilha de solda, então vai lá, aquece a ilha de solda, dos 360 vai abaixar um pouco, mas não tem problema. Aí ele começa, ó, olha lá, tá vendo? Ó, olha lá, tá vendo? Eu tô derretendo aqui, gente, ó, olha lá, ó, vendo aqui? Então beleza, show de bola, com calma. Aí tirou, soldou e tá tudo bem. Então só vou preencher aqui porque já que já tô começando aqui, né? Olha lá. Então já vamos derreter tudo aqui, ó. Aí, belezinha. Preenchida a ilha de solda aqui do nosso relé, tá? Depois eu sugo aqui de forma show de bola, tá bom? Ok? Vamos sugar já? Vamos sugar, tá? Então, isso aqui também vale no processo de remoção, tá, pessoal? Da solda. Quando você usa um ferro de solda de... Um exemplo, tá? 25 watts. Quando você vai sugar a solda, você vai ter que aquecer e esperar mais tempo para daí vir com o sugador e sugar, tá bom? Ok? Então, 350 graus aqui, a mesma temperatura que eu tô te falando aqui, tá bom? Ó? Então, vamos lá. Aqueceu aqui, bonitinho. Vamos lá. Solda entrou no estado líquido. Vem com o seu sugador e a camisinha e suga de forma show de bola, tá bom? Então, muito bem.
tá feito aqui a absorção com sucesso, sugou, show de bola, tá? Então, pessoal, conclusão do ferro de solda de 25 watts e o de 30, que são basicamente potências muito próximas ali, tá? Se você pega uma ilha de solda bem pequenininha, um terminal do componente bem fininho, quando você toca na placa ele esfria e já volta a aquecer mais rapidamente. Então tá tudo bem. Nos 360 graus, tá? Pegou um componente maior, ele vai fazer o quê? Ele esfria mais rápido e vai demorar mais para retomar a temperatura. Então você vai ter mais dificuldade de soldar. Pegou uma ilha de solda, um componente terminal mais grosso ainda, encostou na placa para soldar, ele vai esfriar muito e vai demorar mais tempo para ter a retomada térmica, tá? Pegou um componente cavalo, tá? Ou, por exemplo, você vai fazer... Tem pessoas que gostam de estanhar, por exemplo, fios de cobre ou emendas, encostou lá uma densidade de cobre muito grande para você esquentar e está a temperatura ambiente. Então, você aquece, ele vai ter uma queda muito brusca e vai demorar muito para retomar e para você começar a soldar. Mas para quem está começando, a chance de você ter um erro, um problema, é muito menor, tá? O segredo daí é ter um pouco mais de paciência, tá? Ok? Já no caso do ferro de solda de 40 watts, se você tem um ferro de solda de 40 watts, o que vai acontecer, meus queridos amigos, meus queridos alunos? Vai acontecer o seguinte, tá? Vai acontecer que você tem uma capacidade de gerar trabalho maior. Se você tem uma capacidade de gerar trabalho maior, o de 40 watts, ele vai esfriar menos e vai retomar a temperatura nominal mais rápido que o de 30 watts. Então, nesse gráfico que você está vendo aí, a curva vermelha aqui era do ferro de solda anterior. Estão vendo? Ó? E essa área preta que eu preenchi aqui é a compensação que o aumento da potência do seu ferro de solda vai gerar no momento que você estiver soldando eletronicamente, tá? Ok? Então veja, se você tem aqui um ferro de solda de 40 watts que gera mais potência, mais trabalho, mais aquecimento e tem uma temperatura um pouco maior de trabalho, foi aquecer a placa, muito bem. Foi aquecer um componente lá, um capacitorzinho, um resistorzinho, um terminal bem fininho, ilha de solda pequena, ele esfria um pouquinho, opa, e já retoma a temperatura nominal mais rápido. Nesse caso, o exemplo que eu dei foi de 420 graus, tá? Vai soldar uma ilha maior, componente um pouquinho maior, por exemplo, um transistor, um CI, tá? Então ele abaixa, mas ele já não cai tanto, que não tem um degrau tão grande em relação ao de 30 ou 25 watts. Ele cai um pouco e já sobe, ó, retoma a temperatura nominal. E aí, terminal mais grosso, ilha de solda maior, vai ter uma diminuição da temperatura? Vai, mas nem tanto quanto o de 25 que estava aqui embaixo, ó. Então diminui e retoma mais rápido. E aqui também diminui e retoma mais rápido, porque ele tem mais potência, maior capacidade de gerar trabalho, tá? E para fechar essa análise da temperatura versus soldagem eletrônica, quando você usa um ferro de 60 watts, que é esse último exemplo que eu dei do 460 graus, tá? O que vai acontecer? Ilha de solda pequena, resistor, capacitor cerâmico e etc. Aqueceu, diminui um pouquinho, retoma e já mantém. Componente mais grosso, CI, desce um pouquinho e retoma muito mais rápido do que o de 40 watts, tá bom? Essa área vermelha aqui é o quanto ele está retomando muito mais rápido que o de 40 watts, no caso do de 60, tá? Terminal maior, relé, conector, pô, aqueceu, opa, abaixou um pouquinho, já sobe, retoma os 420, ou a temperatura máxima dele. Emenda, vai estanhar lá, por exemplo, opa, abaixa um pouco, porque é uma área de cobre maior, e já sobe e retoma mais rápido. Então, quanto maior a potência do seu ferro de solda, quando ele tocar na placa para fazer soldagem, ele vai ter o resfriamento, mas ele retoma muito mais rápido a temperatura do que o de 30 ou de 25 watts. Então, moral da história, com o de 60 watts, você consegue soldar muito mais rápido. Só que a sua habilidade tem que ser muito maior para não estragar a sua placa eletrônica. Com o de 40 watts, o de 40 é o ferro que... 40 watts é uma potência que eu recomendaria
para quem já está trabalhando com solda, já está ali, já tem uma certa experiência, que é a potência ideal, que é a potência intermediária. Tá bom, gente? Beleza? 30 watts. Para quem que é recomendado de 30 watts ou 25? Para quem é extremamente iniciante. Para quem é extremamente iniciante, uso de 30 porque a chance de você estragar a placa eletrônica é muito menor. Só que você vai ter mais paciência no momento que estiver soldando, porque ele tem um declive e um aumento ali com um delay de tempo muito maior. Você tem que ter mais paciência. Tá bom? Beleza? Professor Rodolfo, posso ter um de temperatura, um de 30 watts, um de 40, um de 60 e usar um para cada ocasião? Pode, por quê? Porque o custo de investimento é baixo, o ferro de solda custa 22, 25, que está 30 reais, não é caro, tá? Mas no decorrer do tempo, o que é ideal? É você ter uma estação de solda com temperatura controlada, que é o que eu venho usando, pessoal, com vocês, ensinando aqui a ter a temperatura ideal para você soldar, entre muitas outras coisas, tá bom? Então, 30 watts para quem está iniciando, 40 watts para quem é intermediário, 60 watts para quem já é avançado. Mas mesmo para quem é avançado, eu ainda recomendaria o de 40. Diferença do de 60 para o de 30, 60 resfria pouco, retoma muito mais rápido. Então, temperatura muito maior no ponto que você está soldando. Fluxo, se for líquido, evapora rapidamente, então você tem que aplicar o pastoso porque o líquido não vai ter bom desempenho aí, que nem ele vai ter tempo de agir, já vai evaporar na hora de você soldar a sua placa eletrônica. Tá bom? 30 watts, ideal para quem está começando, tempo maior de soldagem, mas com menos risco de você danificar a placa eletrônica. 60 watts, risco de danificar a placa eletrônica total, tá? 40 watts, intermediário e recomendado pelo professor Rodolfo para você fazer a sua soldagem eletrônica para todo e qualquer caso, tá bom? O 40 watts é o pau para toda obra, é o cara que vai resolver, é o cara que vai basicamente atuar na maioria dos casos e dos setores. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, ferro de solda ideal para quem está começando, 40 watts. Tá? Vou até deixar aqui a hashtag 40 watts para vocês. Tá bom? E para quem vai evoluindo e vai crescendo, depois você vai trabalhando com estação de solda, tá, gente? Estação de solda. Beleza? Por quê? Porque a estação de solda, ela tem a sua potência nominal, mas aí ela vai controlando a tensão aqui para manter a temperatura da ponta do seu ferro o mais estável possível no decorrer do tempo, tá? E uma outra coisa que eu gostaria de falar aqui, para a gente encerrar esse assunto da temperatura que você vai usar para soldar e do ferro que você está usando, gente, beleza? O seguinte, quando você tem um ferro de solda de 25 watts, se você usar uma ponta muito fininha e você aquece lá, ele vai esfriar muito rápido. Então, para ferros de 25 watts, o que o professor Rodolfo recomenda? O professor Rodolfo recomenda ponta do tipo fenda. Por que ponta do tipo fenda? Porque a ponta do tipo fenda, uma vez que ela aquece, ela tem uma área grande. Então ela tenderá a resfriar menos no decorrer do tempo. Então você vai soldar mais fácil, tá? Então para quem trabalha com ferro de solda de 25 watts, 30 watts, eu recomendo ponta do tipo fenda, que ela tem uma área legal e quando ela aquece, uma vez aquecida, ela vai demorar mais para vir a resfriar. Então aquele degrau térmico lá que eu acabei de mostrar no gráfico para vocês, ele é muito menor, tá? Para aqueles que têm um ferro de solda com potência maior, você pode usar uma ponta cônica, uma ponta do tipo agulha, tá? E aí você vai escolhendo, pessoal, esses itens e esses detalhes no decorrer do tempo para que você possa ter o melhor processo de soldagem possível, com a melhor qualidade. E o que vai ditar exatamente qual que é a melhor ponta para você trabalhar, se é 30 watts, se é 40 watts, 60 watts, sabe o que é, gente? É a sua mão na massa. Se você não colocar a mão na massa, se você não soldar, se você não pegar um ferro de 60 watts, soldar e ver a ilha de solda estourando da sua placa eletrônica, logo que pegue uma placa de sucata, não uma placa do seu cliente para fazer esse teste, tá? Você nunca vai saber, tá bom? Só sabe quem é nadar no mar, ou nadar no rio, ou nadar numa piscina? Quem vai, cai na água e nada. Se você nunca cair nesse tipo de situação, você vai
só ter previsão. Aí eu acho que vai ser melhor tal coisa, eu acho que vai ser melhor tal outra. Não. Sabe o que você faz? Vai pro campo de batalha, começa a soldar, começa a trabalhar com componente PTH, começa a trabalhar com componente SMD, segue as aulas do curso do professor Rodolfo, tá bom? Segue as dicas que a gente vai dando aí com muito carinho para todos vocês, tá? E só quando você entrar no campo de batalha é que você realmente vai saber tudo isso que a gente está falando aqui, materializando o conhecimento. Então, alunos do curso de Eletrônica Fácil, esse conteúdo aqui que está no módulo 2, tá bom? A gente vai incrementando aqui para que você possa ter a melhor experiência possível, tá? No conteúdo do nosso curso completo de eletrônica para vocês. Quando você for soldar o seu robô seguidor de linha, mais à frente, tá bom? Usa essas técnicas do professor Rodolfo, tá? Testa um ferro de solda de 40 watts para você, ou de 25, tá bom? Não usa de 60 não. Agora, se você já estiver muito confiante, usa de 60, mas toma cuidado, porque se a placa for frágil, as ilhas de solda forem bem pequenininhas, você pode vir a danificar, tá? Ok? E pode acontecer isso aqui, ó. Ó, isso aqui acontece muito, tá? Com quem tá começando, tá vendo ali, ó? Então foi soldar, temperatura muito alta, ilha muito fininha, acaba rompendo a ilha de solda, tá bom? O que eu fiz daí? Tive que colocar um terminalzinho para poder fazer a interligação na ilha e na trilha que acabaram rompendo, tá? E uma outra coisa também, alunos do curso de Eletrônica Fácil, vocês têm que saber o seguinte, tem placas eletrônicas que elas têm uma resistência térmica e uma estabilidade térmica muito maior do que outras quando você vai trabalhar, tá? Então, por exemplo, quando você trabalha com placas de fenolite como material isolante, o fenolite ele é um material que ele tem uma resistência térmica muito abaixo da fibra de vidro, tá? Inclusive, deixa eu ver se eu tenho aqui para mostrar para vocês placa de... Ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é uma placa ilhada de fenolite, tá vendo? Ó, uma placa ilhada de fenolite. Essa placa aqui, se você ficar mexendo muito tempo, o que pode acontecer nela? Ela pode romper facilmente essa ilha aqui, a ilha vai embora. Quer ver? Ó? Pelo bem do conhecimento, deixa eu fazer o seguinte, vai. Ó, vou mostrar para vocês aqui o que acontece nessa placa aqui, tá bom? Se você ficar manipulando muito tempo a ilha de solda, tá bom? Ó, essa aqui é a famosa placa padrão, tá vendo, gente? Ó, tá vendo aqui, ó? Essa aqui é a placa padrão, ó. Tá vendo, ó? Beleza? E aí vamos para cima, ó. Então, você tem aqui basicamente a placa padrão. E eu tô numa temperatura aqui agora de 390 graus, tá, pessoal? Beleza? Ó. Essa placa aqui é para você fazer as trilhas por solda ou por terminal de componentes eletrônicos, tá, gente? Beleza? O que eu quero mostrar aqui para vocês que essa ilha aqui é muito sensível, tá? Então, ó, você vem aqui, por exemplo, ó, derrete uma quantidade de solda nela. Beleza, soldou. Show de bola, muito bem. Olha lá, tá vendo? Ó. Só que aí você vai e mexe de novo. Beleza. Aí você vai e mexe de novo. Aí você vai e mexe de novo. Vai e mexe de novo. Tá? Você vai ver que vai chegar um momento que você estressou tanto termicamente a sua placa eletrônica que a chance dessa ilha de solda aqui sair é muito grande, tá? Ó, então, ó, tô soldando aqui e todo mundo que é iniciante, acaba errando, né? Isso é fatal. Então, por exemplo, você vem aqui, ó, eu quero fazer aqui, ó, olha lá, já soltou, tá vendo? Ó. Acabou de soltar a ilha de solda. Tá vendo aqui, ó? Ó lá, soltou a ilha de solda. Tá vendo, gente? Ó. Então deixa eu só dar uma passada. Olha lá, soltou. Tá vendo? Então você pode ver muito bem que você tem o cobre aqui em volta, ó. E a ilha de solda que tem aqui foi embora. Acabou dando aderência aqui na ponta do ferro. Tá? Então, quando você trabalha com fenolite em placas eletrônicas, tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque o fenolite, isso aqui acontece também, gente, muito, tá?
demais quando você vai usar sugador de solda também, placa padrão, tá? Tudo que eu tô mostrando aqui pra você, pessoal, é que os iniciantes, todo mundo tá começando, passa por isso, tá bom? Ó. Então daí, por exemplo, você quer sugar aqui, putz, errei e tal, ou entrou em curto, aí você vem e tal, aquece ali, vem com seu sugador e tal, beleza? A hora que você vai ver, olha lá, ó, deixa eu tentar dar uma inclinadinha na placa aqui, ó, olha lá, ó, tá vendo aqui, ó, fui sugar aqui, já soltou a ilha de solda, ó, olha lá, ó, tá vendo, gente? Então todo mundo que está começando na área de eletrônica e vai começar a montar os seus projetos passa por isso. E aí se você usa, por exemplo, uma placa de fenolite, nada de errado com fenolite, tá, pessoal? Sempre usei por muito tempo o fenolite. O fenolite é muito bom. Só que se você tem uma temperatura muito alta e você tem que fazer retrabalho, ele estraga, ele vai embora. E você tem que começar a fazer muita adaptação técnica, para não falar gambiarrinha, né? Para que você possa montar o seu circuito eletrônico, tá bom? Participe já da Semana do Técnico Rigol, que será 100% online e 100% gratuita. Semana esta que vai acontecer na data que eu tô colocando aqui para vocês e que vai revolucionar através da utilização do multímetro, osciloscópio, fonte de bancada e muito mais do que isso, com a didática eletrônica fácil, a forma de você enxergar a manutenção das placas eletrônicas partindo do absoluto zero. Ou seja, tá imperdível, incrível e sensacional. E detalhe, você ainda terá a chance de participar da Copa Eletrônica Fácil, que será um evento junto à Semana do Técnico Rigol, que trará para vocês a oportunidade de ganhar prêmios tais como um osciloscópio, matrículas no curso de Eletrônica Fácil, camisetas do Eletrônica Fácil e muito mais. Então, gente, 100% online, gratuito, clica no botão, no link que tá aparecendo aqui para você, se inscreve lá agora, em 3, 2, 1, te vejo no evento e vamos para cima!